A paz do Senhor a todos. Assim como eu prometi naquela enquete que eu criei lá, dizendo que se nós alcançássemos 3.000 comentários, eu estaria trazendo uma palavra de levo espiritual para você. E eu quero agradecer as pessoas que fizeram isso possível, porque o Evangelho do Senhor está sendo propagado, Deus está sendo falado, Deus está sendo comentado nas redes sociais, que hoje em dia a gente não vê quase isso. As pessoas falando de Deus, as pessoas falando do quanto é importante, quantas vidas hoje estão precisando, às vezes, de uma resposta que está aí na rede social. Às vezes eles precisam de alguma coisa, estão nas suas casas, abatidas, estão com um sentimento de depressão, de opressão, e precisam de uma palavra, e às vezes não encontram isso, porque ninguém coloca, ninguém fala, ninguém ajuda. Esse é um meio que Deus nos deu para usar para o bem, é um meio que Deus colocou para nós, para que nós possamos estar usando para o bem. Bom, eu vou falar de um assunto que hoje em dia é um assunto assim que é um assunto atual, vamos dizer assim. É o assunto que mais a gente vê, o assunto que mais nós ouvimos falar, que é alma abatida, pessoas angustiadas, pessoas passando por abatimento. Nós vemos pastores, nós vemos homens de Deus, mulheres de Deus, todos passando por um processo, às vezes até de depressão, e não falamos sobre esse assunto. É um assunto que às vezes se torna ocultado nas redes sociais. Mas hoje eu quero falar uma palavra para você, espero que eu consiga transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração e que eu consiga tocar o teu coração que está aí escutando. A Bíblia, ela nos fala sobre sentimentos. A Bíblia, ela fala que nós precisamos aprender a lidar com os sentimentos de forma saudável. Deus, ele nos criou com sentimentos, com emoções, e depender de como nós vamos lidar com esses sentimentos de maneira boa ou ruim é que vai fazer a diferença na nossa vida. Mas você pode estar se perguntando aí, para que servem os sentimentos? Pastora Valquíria, eu não consigo lidar com os meus sentimentos, é algo que eu não tenho como lidar, meu temperamento, as minhas emoções são mais fortes, falam mais forte. Os sentimentos, eles acabam dando a cor às nossas vidas. Eles moldam a nossa personalidade, eles nos dão o significado das nossas experiências. A emoção, ela ajuda a distinguir o certo do errado, o bom do ruim, aquilo que gostamos, que não gostamos. Deus, ele tem sentimentos. Ele sente alegria, ele sente tristeza, ele sente satisfação, ele sente ira, porque Deus se ira também. E os nossos sentimentos, ele faz parte de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu essas emoções como bênção, como algo que era para ser bênção na nossa vida. E nós, como seres humanos, muitas vezes não sabemos lidar com isso. E acabamos fazendo disso uma doença na nossa vida, acabamos fazendo com isso afete a nossa convivência social, não conseguimos nos relacionar com pessoas, não conseguimos viver no meio de pessoas. E Deus hoje quer curar os teus sentimentos. Deus hoje, ele quer falar sobre isso com você. Talvez aquilo que eu não consiga expressar, que Deus venha expressar na tua vida, que Deus venha transformar isso para você. Mas como tudo na nossa vida, os nossos sentimentos, eles são afetados pelo pecado. Essa é a grande questão. O pecado, ele distorce tudo o que Deus criou para ser bom. Os sentimentos eram para ser bons, mas vem o pecado e transforma as coisas. Por causa disso, os nossos sentimentos podem nos enganar. Ele pode prender, ele pode desviar o caminho, ele pode causar muito sofrimento. Jeremias, ele fala isso no capítulo 17, verso 9. Enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
Só Deus para conhecer o nosso coração. Ele é enganoso, ele tenta nos enganar, ele tenta nos tirar do foco, ele tenta nos fazer com que nós percamos aquilo que Deus nos deu, que era para ser bom. 1 João 1,9 diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Veja que lindo. Ele quer nos perdoar, Ele quer restaurar os nossos sentimentos. Ele quer nos fazer nova criatura. Às vezes nós pensamos que Deus é ruim, que Deus não conhece o que nós estamos vivendo. Achamos que Deus não está se preocupando com aquilo, tudo que está acontecendo na nossa vida. E daí vem 1 João 1,9 diz isso, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para perdoar e nos purificar. Ele quer nos tornar são de novo. Ele quer sarar a tua alma abatida. Ele quer sarar os teus sentimentos. Ele quer tirar a depressão, a opressão da tua vida. Ah, mas isso não tem cura. Para Deus tem. Eu quero falar de um Deus que é um Deus do impossível. Um Deus que muda situações. Um Deus que pode curar a tua alma de uma forma que você nem mais vai lembrar de tudo que já passou. Mas para lidar bem com esses sentimentos, nós precisamos reconhecer o que estamos sentindo. Eu não sei bem o que está acontecendo comigo, eu não sei bem por que eu me sinto assim. Você tem que reconhecer o que está errado. Você tem que fazer uma autoanálise. Nós somos muito bons de olhar em volta, ver o que está acontecendo com a vida dos outros, mas muitas vezes não sabemos olhar para dentro de nós. É uma expressão meio estranha, né? Olhar para dentro de nós. Mas quando nós olhamos para dentro de nós não olhamos com esses olhos. Nós olhamos com as nossas emoções, nossos sentimentos. O que está errado aí? O que está dando errado? Nós devemos fazer uma análise dos nossos sentimentos. À luz da Bíblia, à luz da palavra. Para ver o que precisa ser curado dentro de nós. E o que precisa sair e ser jogado fora. É só a palavra que vai nos dizer isso. Porque tem muita coisa aí dentro de você que talvez esteja te causando isso. E você precisa jogar fora. A mágoa, sentimentos ruins. À luz da palavra, hoje nós vamos falar de algumas coisas. Não precisamos ser controlados pelos nossos sentimentos. E o único que nossos pensamentos devem ser cativos é a Cristo. É a única coisa que os nossos pensamentos devem ser cativos. Aqui eu coloquei uma base bíblica de 2 Coríntios 10:5, que eu vou estar lendo com você, para que você saiba daquilo que eu estou falando. É muito importante que a gente venha conhecer aquilo que temos dentro de nós. Para muitas pessoas, vocês não se conhecem, não sabem o que você está sentindo. E hoje Deus quer tratar isso na sua vida. 2 Coríntios 12, verso 10. Vamos lá, falar sobre isso. Eu quero hoje poder dizer essas palavras. Olha, diz assim no verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Sabe o que Deus quer falar com isso? Deus quer dizer assim que de nós mesmos não conseguimos nada. Pelas nossas mãos tem pessoas que acham que vão ser curadas por si próprias. Que o remedinho tarja preta vai resolver muita coisa. Deus está falando assim, quando você se sentir mais fraco, mais frágil, aí você é forte. Sabe por quê? Porque você não está confiando na sua força, mas na força daquele lá de cima, no nosso Deus, aquele que faz toda a diferença na nossa vida. Então, a única coisa que nós devemos ser cativo na nossa vida é da presença do nosso Cristo. Porque quando Ele for o suficiente, o primordial para nós, nada mais vai nos fazer parar. Nada mais vai fazer a gente voltar atrás. Não. Sabe por quê? Porque Ele é maravilhoso para mudar a situação na nossa vida. Ele é maravilhoso para fazer as coisas se transformarem.
Eu quero continuar aqui com vocês, porque senão eu começo a falar e perco o foco, porque daí é muito assunto, né? É muita coisa. Nós podemos mudar os nossos pensamentos. Aí entra a palavra de Romanos 12, verso 2, que a gente transforma pela renovação da nossa mente. Às vezes nós aceitamos Jesus, às vezes nós até aceitamos tudo aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida, mas não renovamos a nossa mente. A nossa mente ainda está cativa nas coisas antigas. Aquilo que nos fez mal ainda aqui, ó, está aqui dentro. Não conseguimos apagar o passado, não conseguimos transformar. Olha que Romanos 12 diz no verso 2: não vos conformeis a este mundo, mas transformar-vos pela renovação da sua mente. Não é eu transformar pelas minhas ações, isso também faz muita diferença. Mas primeiro, a transformação maior tem que acontecer dentro de você. Tem que acontecer dentro da sua cabeça. Tem que acontecer na sua vida, mas de dentro para fora. As pessoas só vão ver que você realmente se transformou quando as coisas estiverem transformadas dentro de você. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Não reprimir, fazer de conta que nada está errado ou ignorar o que sentimos. Devemos achar as causas do que está acontecendo. Irmã, eu não consigo tratar os meus sentimentos. Eu vou no psicólogo, faço análise e nada resolve. Eu quero dizer para você que só vai resolver mesmo quando você começar um tratamento interior. Como assim? Eu preciso mudar as minhas atitudes. Tudo começa de nós. Deus, ele faz aquilo que é necessário na nossa vida, mas só vai ser concretizado quando nós dermos o primeiro passo. O único que invade território é o diabo. Ele invade território e é bom nisso. Mas Deus não, ele está à porta batendo para ver quem ouve, e quem vai ouvir vai abrir. E quando abrir a porta, ele vai entrar, ele vai fazer morada. Mas talvez a tua porta ainda esteja fechada para Deus e você nem se percebeu. Você pode estar dentro de uma igreja e não ser a igreja de Cristo. Então você tem que liberar isso de dentro para fora. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é a culpa. Qual é a razão dos sentimentos de culpa? Eu me sinto culpado, eu me sinto carregar a culpa por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Se é um pecado, devo me arrepender, pedir perdão a Deus e acreditar que Ele perdoou. Se não é por causa de um pecado, ou se for por um pecado já confessado, é um engano do diabo para me destruir, e devo rejeitar a culpa, declarando a graça de Deus em minha vida. 1 João 1,9, que nós acabamos de ler. Muitas vezes Deus já nos perdoou, mas nós não conseguimos perdoar aquilo que nós fizemos. Ainda carregamos aquele sentimento de culpa, carregamos aquele sentimento de que algo está errado na nossa vida, mas nós não fazemos nada a respeito, não trabalhamos essa parte na nossa vida. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, eu quero dizer para você que a culpa muitas vezes nos impede de ser abençoados, nos impede de enxergar aquilo que Deus já tem preparado para nós há muito tempo. Não desfrutamos das bênçãos porque se sentimos culpados. Eu pequei lá atrás, eu não sou digno. Deus não é assim. Ele diz que dos nossos pecados Ele nem lembra mais. Eis que nós somos novas criaturas, que nós somos renovados em Cristo Jesus. Então, porque você ainda alimenta isso em você? E a terceira coisa é a tristeza. Tem pessoas que acostumaram a ser tristes. Eles não conseguem se libertar da tristeza. Para eles se autocondoerem, o que é isso? Autopiedade, se sentir, ter dó de si mesmo. Eu não consigo me libertar da tristeza porque a tristeza me faz sentir coitado, me faz sentir uma pessoa que precisa sempre de algum cuidado. Eu quero dizer para você que nós temos que olhar para nós e dizer: por que eu estou triste? Qual é a razão da minha tristeza? É algo concreto mesmo? A gente pode ficar triste por a perca
de um ente querido, ou por uma emoção muito forte que a gente passou, mas isso não pode ser contínuo na nossa vida. Nós temos que dar o primeiro passo após a tristeza. Por que eu estou triste? Quando é por razões naturais, como perda, dor, doença, sofrimento, ainda vai. Mas eu preciso me dar algum tempo para expressar essa tristeza. É assim, é a lei da natureza. Acreditamos que Deus vai trazer consolação. Se é por pecado, preciso pedir perdão e mudar o que estou fazendo. Se não tem boa razão, a tristeza está durando muito tempo, eu preciso rejeitar essa tristeza. Veja aqui o que é rejeitar uma tristeza. Angústia. Qual é a causa e onde começou? O que preciso tratar nessa angústia? É um tipo de tristeza. Sinto uma angústia enorme, não sei como lidar com essa angústia, não sei o que fazer com essa angústia. Quando nós erramos, é natural sentirmos isso. Mas isso não pode perdurar, porque Deus, ele é perdoador. Ele é aquele que nos restaura a cada momento. Ele sabe da nossa natureza humana, ele sabe do que somos capazes. Ele sabe que temos uma natureza pecaminosa. Mas nós não podemos aniquilar o sacrifício de cruz do Senhor Jesus Cristo e dizer que a tristeza que eu sinto, a angústia que eu sinto é maior do que tudo aquilo que ele viveu para nos tirar desse sentimento. Preste atenção nessas palavras. Talvez você está aí adulando uma dor que já deveria ter sido esquecida. Talvez você está aí alimentando ela todo dia e ela já deveria ter morrido de fome na tua vida. No Salmo 42, nós vemos os filhos de Coré fazendo uma menção no masquil de quando o rei Davi fugia de Absalão. Como o rei estava se sentindo. Talvez o próprio Davi havia falado aos sacerdotes os seus sentimentos, e eles descreveram esse Salmo 42 e 43, e a forma bem humana de colocar os problemas dos seus autores e do povo de Deus. Você, Salmo, que falaram de autores e do povo de Deus. Os salmos que falaram de alegria, os mesmos salmistas que falaram de alegria, ou outros autores que estão deprimidos, alguns estão cantando, outros estão chorando, mas chega lá no Salmo 42, nós vemos um misto de infelicidade, confusão, perturbação emocional, e como se Deus, através dos salmos, nos dissesse que é natural sentir essas coisas. Sentir tristeza, sentir que às vezes estamos sozinhos na caminhada, é natural, porque o próprio Davi sentiu isso. Os filhos de Coré, quando estavam escrevendo esse salmo, eles descreveram o que Davi estava sentindo quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. E eles chegam ali e começam a falar de tudo que é natural para nós, e nós achamos, não, ninguém pode saber daquilo que eu estou sentindo, tenho que guardar para mim mesmo. Mas nós vemos uma coisa em Davi. Davi até sentiu tristeza, ele até sentiu dor, confusão, angústia, mas ele saiu disso tudo melhorado. Ele saiu disso tudo transformado. Ele deixou tudo isso para trás e começou uma nova história. Errou, reconheceu o seu erro, passou por momentos de sentimentos difíceis, mas passou. Ele passou. E ele fez de tudo isso que aconteceu com ele uma razão maior para não pecar mais, para não cometer novamente os mesmos erros. Era um homem que teve o seu legado de rei, de trono perpétuo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque a humanidade é falha, mas o Deus que nos perdoa, que nos transforma, que nos faz renascer novamente para não pecar aquilo que já erramos, nos dá autoridade para continuar. E nós vemos ele através
desse salmista, ele expor as suas experiências, e Deus quer libertar dessas situações de inquietação, para nós podermos viver plenamente as bênçãos de Deus. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Não fique preso naquilo que já passou, naquilo que aconteceu. As formas que Davi usava para descrever o seu batimento são tão fortes que quase eu posso vê-lo pessoalmente passando por isso. Ele fala do rosto abatido no verso 5 e 11. Ele fala da ausência de Deus no verso 3 até o 10. E ele fala das lágrimas abundantes no verso 3. Nós vemos um Davi que realmente estava sentindo tudo aquilo que estava passando. Ele fala da saudade dos bons momentos no verso 4. Ele menciona que um estado de alma ruim chama outro pior no verso 7. E ele começa a luta para vencer o seu abatimento. Tomar a atitude de fé no verso 11. Crer no Senhor e esperar em Deus. Será que nós temos esperado em Deus? Será que realmente a nossa confiança está nesse Deus tão maravilhoso, esse Deus que fez tanto por essa humanidade? Se olharmos hoje para fora, nos jornais, nas redes sociais, o que nós vemos é uma destruição total. Vemos pessoas agredindo, roubando, matando, pais contra filhos, filhos contra pais. Pessoas se suicidando porque não conseguem lidar com seus sentimentos. O que deveria ser uma bênção passa a ser uma maldição. Porque pessoas ainda não entenderam que o sacrifício já aconteceu, que já fomos libertos. Só basta nós reconhecermos, pedirmos perdão pelas nossas falhas e voltarmos ao caminho certo. Não estou aqui falando de igrejas. Igrejas são físicas. Estou falando de você como igreja de Cristo na terra. Como homem e mulher indivíduo que precisa sim reconhecer o que está errado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, apagar aí anos e anos de remorso, de ódio, de angústia e começar uma nova caminhada em Cristo. Não espere dos outros aquilo que você tem que fazer. Às vezes achamos que as pessoas que são líderes espirituais que devem resolver os nossos sentimentos. Como eu já falei, tem que ser de dentro para fora. Comece isso hoje na sua vida, comece a transformação hoje, comece a restaurar o teu altar, que é você mesmo. Você é um altar de Deus, sabia disso? Você é templo do Espírito Santo. Paulo diz sobre isso. E às vezes nossos altares aí, pessoais, estão em ruínas e nós estamos tentando olhar do lado, quem que está pior. Começa aí dentro de você a restaurar o teu altar e a fazer a diferença na terra. Deus te chamou para isso, para ser diferente, para ajudar o próximo, amar a quem for, até mesmo o teu inimigo. E quando nós estamos ocupados em ajudar, não temos tempo para tristeza. Quando nós entendemos o nosso chamado em Cristo Jesus, as outras coisas ficam pequenas, ficam insignificantes. Quando a gente para de olhar só para nosso umbigo e começamos a olhar as pessoas em volta de nós, nós entendemos que tem pessoas piores do que nós e que precisam da nossa ajuda. Para de dizer ai de mim e começa a pedir para Deus abençoar o teu irmão do lado. Né? Fica essa palavra para o teu coração. Eu quero agradecer a todo mundo que lá deu o seu ok, lá deu uma curtida, mencionou alguma coisa nos comentários. E eu espero que muitas outras venham após essa. E seja você o próximo a fazer isso. Vai lá na tua rede social, faça isso também. Vamos propagar o Evangelho, vamos levar a palavra do Senhor, que eu acho que é a melhor coisa que nós deveríamos fazer como cristão aqui na terra. Um beijo no coração de cada um, fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus.